Introdução. Mais um livro sobre as raízes judaicas do cristianismo. Sim, porém escrito com a esperança de fazer diferença. A maior parte dos livros sobre o assunto foi escrita por especialistas para especialistas ou para servir de livro-texto. Este livro não é uma coisa nem outra. Ele se destina ao público em geral. No decorrer dos anos, vi despertar em mim um fascínio cada vez maior pelas origens cristãs. Neste livro, procuro passar ao leitor um pouco disso. Decidi contar a história de um ângulo que não fosse da narrativa cronológica sequencial. O enfoque aqui adotado tem como preocupação alguns temas previamente escolhidos, que são ilustrados a seguir com episódios instantâneos, histórias sucintas. Quando um especialista escreve para o público em geral, normalmente usa boa parte do espaço à sua disposição para expor as diferentes teorias e pontos de vista. É o que eu faço aqui também, mas sem me estender muito e sem deixar de apresentar minha posição acerca do assunto em questão. É desnecessário dizer que em muitos pontos, talvez todos, é possível ver as coisas por um ângulo totalmente diferente. Por esse motivo e também para responder ao leitor que pergunta curioso a que outro material pode recorrer para ler mais sobre o assunto, incluindo-se pontos de vista diferentes, é que o presente livro traz inúmeras notas de rodapé e conclui cada capítulo com uma seção intitulada Sugestões de Leitura. Muitos dos títulos que aparecem nesses lugares representam outras opiniões, diferentes das que exponho nesta obra. Comecei a trabalhar em A Sombra do Templo em 1983, em Jerusalém. Desde então, surgiu uma infinidade de livros e artigos sobre o tema. Tive de me esforçar bastante para me manter atualizado com todas essas produções bastante interessantes, mas foi também muito gratificante. Espero que pelo menos parte desses momentos de intensa satisfação tenha passado para o livro. Muitos autores sentem necessidade de se desculpar diante de livros tão abrangentes como este. Certamente, aqui haverá erros de fato, de julgamento e de método. Eles existem, sem dúvida. Todavia, faz parte da natureza da inquirição histórica que os resultados sejam sempre preliminares e abertos à revisão e ao aperfeiçoamento. Gostaria muito que este livro contribuísse para o diálogo franco, atualmente em curso na comunidade de leitores mais esclarecidos. Permita-me acrescentar umas poucas linhas a respeito da tese principal desta obra. Muitos trabalhos de linha tradicional sobre as relações entre judeus e cristãos na antiguidade pressupõem, de certa forma, que todo contato e debate efetivo entre o judaísmo e o cristianismo já havia chegado ao fim no decorrer das 3 primeiras décadas do século II depois de Cristo. De acordo com esse modo de ver, a matriz judaica do cristianismo seria algo a ser tratado muito sucintamente logo nas primeiras páginas dos manuais de história da Igreja. O historiador da Igreja partia quase sempre do pressuposto de que deveria deixar o estudo mais abrangente do pano de fundo judaico e das questões a ele referentes aos especialistas em Novo Testamento, uma vez que se tratava de assunto de grande importância para o primeiro século, porém sem importância no que respeita à Igreja predominantemente gentílica do segundo século e séculos posteriores. Em 1971, Robert L. Wilkin publicou um estudo revolucionário intitulado Judaism and the Early Christianity, Judaísmo e Mentalidade Cristã dos Primeiros Tempos. A tese surpreendente e inovadora do livro não estava contida no título principal da obra, que parecia indicar tratar-se de mais um livro sobre fenômenos do primeiro século, e sim no subtítulo, A Study of Cyril of Alexandria's Exegesis and Theology, um estudo sobre a exegese e a teologia de Cirilo de Alexandria. Cirilo foi um monge do século V. Não seria ele o tipo de autor que julgaríamos estar em condições de manter um diálogo ou um encontro com o judaísmo real. Segundo a sabedoria tradicional, tal possibilidade extinguira-se havia mais de 300 anos. Wilkin, porém, defende enfaticamente outra perspectiva e apresenta nas primeiras páginas de seu livro uma síntese das relações entre judeus e cristãos no período compreendido entre 70 depois de Cristo e a época de Cirilo. Disso resultou que os empréstimos tomados ao judaísmo e o debate com ele travado não podem ser descartados como algo que os autores cristãos de períodos tardios simplesmente tornaram de seus predecessores mais remotos. A herança judaica e a controvérsia antijudaica de autores cristãos posteriores são testemunho da persistência desse debate. Isso significa que a questão da influência do judaísmo não pode ser descartada se estivermos analisando um período posterior, por exemplo, a 150 depois de Cristo. Trata-se de uma questão que, em certa medida, acompanha a Igreja por muito tempo e que, mais tarde, em diferentes períodos da história da Igreja, na Idade Média e em anos subsequentes, volta como que desafiando o judaísmo contemporâneo. Preocupado com as raízes judaicas do cristianismo, este livro parte de um tempo mais remoto e confere ênfase maior às questões judaicas do que fazem comumente as obras que tratam da história da Igreja. Pela mesma razão, o enfoque escolhido não tem como ponto de partida o ano 150 depois de Cristo, e sim período pré-constantiniano. Dedico este livro à equipe entusiasta do Caspari Center for Biblical and Jewish Studies, Centro Caspari de Estudos Bíblicos e Judaicos de Jerusalém. Ao longo de muitos anos, esses colegas acompanharam o processo de nascimento
desta obra e contribuíram enormemente para com sua formulação. Devo a eles mais do que posso expressar aqui. Gostaria também de saudar os judeus que acreditam em Jesus, tanto em Israel como em outros países, pois foi pensando neles que tive a ideia de escrever este livro. Se ao menos uns poucos leitores acharem que valeu a pena lê-lo, ficarei mais do que satisfeito e me sentirei ricamente recompensado. Sobre o templo, a maior parte dos capítulos termina com uma espécie de apêndice com título e formato iguais a este. Todos eles desenvolvem um tema que tenha se tomado mais claro no decorrer do capítulo do que inicialmente, como se de repente avistássemos a agulha que vai urdindo todo o tecido. O que se sobressai aqui é o significado do fato de que o cristianismo originou-se de um judaísmo que ainda era influenciado pelo templo. Durante os primeiros 40 anos da comunidade dos crentes em Jesus, o templo de Jerusalém continuava de pé e em pleno funcionamento. Em contrapartida, a maior parte da literatura cristã e toda a literatura rabínica remontam a uma época em que o templo já não mais existia, um tempo em que as comunidades cristãs e judaicas haviam aprendido, e muito bem, a sobreviver sem ele. Costumamos sempre projetar a imagem que nos é proporcionada por essas fontes em uma época anterior à destruição do templo em 70 depois de Cristo. Com isso, deixamos de perceber o significado do templo. Menciono a seguir alguns títulos que me inspiraram a persistir no tema escolhido tendo como referencial a influência do templo, outros aparecem na bibliografia geral. Não tornarei a citá-los novamente, mas as ideias que me vieram à mente ao pesquisá-los aparecerão em muitos desses apêndices por todo o livro. O canal Livro Falado tem o propósito de oferecer boa literatura em forma de áudio aos deficientes visuais. Ajude este projeto se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e compartilhando com os seus amigos. Caso esteja gostando do livro, você pode adquiri-lo pelo link na descrição. Comprando pelo nosso link você ajuda o canal com uma pequena comissão sem que nada seja acrescentado ao valor da sua compra. Muito obrigado e nos vemos no próximo capítulo.